A região do Ninho 1 mais 2 é próximo da América do Sul, Ninho 3, que é essa região em vermelho, vai até a metade do Pacífico, 150 oeste, e é essa região em que as águas do Pacífico estão mais bem correlacionadas com as nossas chuvas. Ninho 4 é a região em azul, mais próximo da Austrália e da Indonésia, e os americanos pegam um pedaço do 3, um pedaço do 4, chamam de Ninho 3.4, e tudo que chega aqui é que vem dos Estados Unidos. A previsão feita agora pelo IRI para a região 3.4, que saiu agora no meio de abril, mostra então que a probabilidade de se ter, com a média de 3 meses, abril, maio e junho, se ter um El Ninho 70%. Já para o mês seguinte, centrado em junho, 88%, e vai subindo, chegando a 94% e para por aí, quer dizer, uma probabilidade em princípio bastante alta para se ter o El Ninho até janeiro, fevereiro do ano que vem. Só que quando as pessoas olham para isso, pensam que é 94%, por exemplo, agora em agosto, de se ter um super El Ninho, né? Um El Ninho excepcional. Mas na realidade essa barra ela é composta da soma das vários percentuais. Por exemplo, um El Ninho fraco. Existe 28% de chance que esse El Ninho seja um El Ninho moderado, de meio grau a 1 grau. E 27% de chance de se ter um El Ninho de 1,5 grau a 2 graus centígrados acima do normal, e a possibilidade de 23% apenas de se ter um El Ninho acima de 2 graus centígrados, como foi o caso do El Ninho 2015-2006, o de 97 e 98, que ultrapassou esses dois. Quando se olha a barra inteira, a impressão que se tem é que é 94% de chance de se ter um super El Ninho, quando na realidade a probabilidade de se ter um super El Ninho é apenas 23%, que perde para um El Ninho forte, um El Ninho moderado, 28%, e praticamente empata com a probabilidade de se ter um El Ninho fraco. Portanto, o que se tem muito é um alarmismo, e lembrar que essas previsões são feitas com modelos clima acoplados ao oceano, e os modelos não são confiáveis, porque, entre outras coisas, eles não resolvem de uma maneira satisfatória o ciclo hidrológico. O modelo não sabe nos dar uma previsão de chuva que seja confiável. Então eu queria explicar como é que a coisa funciona. Esse mapa aqui é, vamos dizer assim, uma demonstração da variação da pressão atmosférica. Todo mundo fala em El Ninho e acha a água quente, mas a água quente está lá, não vai fazer nada. Quem vai mudar a nossa precipitação, a distribuição da nossa precipitação, é o campo da pressão atmosférica, que aí muda os ventos e, consequentemente, pode mudar a nossa distribuição de precipitação. Então, é a atmosfera. Então, o fenômeno é composto por duas partes. El Ninho, propriamente dito, que é a temperatura do oceano, e a oscilação sul, que é a variação da pressão nesses dois centros, usualmente tomados aqui como norte da Austrália, a estação de Darwin, e no Pacífico Central, a estação de Tahiti, na Polinésia Francesa. Então, esses dois centros, a pressão atmosférica funciona como uma espécie de uma gangorra. Quando sobe em cima da norte da Austrália, ela baixa em cima de Tahiti, e vice-versa. Então, quem vai determinar se o fenômeno ENOS, El Ninho Oscilação Sul, vai afetar a nossa precipitação é a variação da pressão atmosférica nesses dois centros. Então, olhando desde dezembro do ano passado, a gente vê que está havendo um abaixamento de pressão na região do norte da Austrália, o próximo de, enquanto na região das Polinésias Francesas, do Pacífico Central, a pressão está aumentando, representada aqui por esse tom amarelo. Então, o azul, abaixamento de pressão, e o amarelo, aumento de pressão. Dessa forma, se eu pegar a diferença de pressão entre o Pacífico Central e o norte da Austrália, o que eu tenho visto é que os números estão positivos. Um índice chamado índice de oscilação sul está positivo, que significa que a pressão está mais alta no Pacífico Central, onde supostamente as águas quentes vão permanecer, e mais baixa em cima da Austrália. Quer dizer, na realidade a atmosfera está no modo de laninha e ainda não respondeu. E se a atmosfera
não responder à mudança da temperatura da água no Pacífico, nada vai acontecer com a distribuição da nossa chuva. Se continuar intensificando a alta pressão aqui no Pacífico Central, o que vai acontecer é que os ventos vão soprar da América do Sul em direção à Austrália, vão trazendo água quente para cá, empilhando aqui em cima dessa região. E esse é um El Niño clássico, né? Retira a água daqui da América do Sul, joga para lá, empilha em cima da Austrália e da Indonésia. As águas então vão pressionando as camadas inferiores do Pacífico nessa região e as camadas inferiores rebatem, como vocês estão vendo aqui nessa animação feita em profundidade ao longo da região equatorial. Aqui nós temos a superfície do Pacífico, desde a Austrália até a América do Sul, portanto nós estamos vendo o Pacífico todinho, e quando as camadas inferiores respondem, elas expulsam a água quente numa espécie de uma onda subsuperficial que nós chamamos de onda de Kelvin. A história de que seria um super El Niño é porque as águas estão muito quentes, 5 a 6 graus acima da média, conforme vocês podem ver pela coloração vermelha, e essa animação vai até o dia 3 de maio. Mas quando a gente olha os mapas de superfície, a gente vê o seguinte, que na região do Ninho 3 está ligeiramente aquecido, meio grau a 1 grau centígrado, mas ainda tem uma boa parte que está em branco, né, praticamente mostrando que o Pacífico ainda na região do Ninho 3 está neutro. Na região do Ninho 3.4 também está um pouco aquecido lá, mas boa parte também ainda está neutro. A gente vê esse transporte que tem sido constante ao longo desses meses, como vocês têm acompanhado, a água quente aqui na região. E agora presta atenção, eu já tinha dito no mês de julho que tinha havido um terremoto no dia 30 de julho na península de Kamchatka, aqui nessa pontinha aqui da Rússia, que distribuiu água quente por todo o Pacífico Norte, 56 milhões de quilômetros quadrados, e aquela água quente ao longo da costa da América do Norte foi que em alguns locais do Corn Belt ainda as temperaturas estão próximas de zero. Mas no dia 20 de abril, agora recente, um mês atrás, houve um terremoto aqui no nordeste do Japão, virado exatamente para a região equatorial. Esse terremoto ocorreu a 15 quilômetros de profundidade, portanto muito próximo do fundo do oceano, gerou ondas internas, a onda externa até que não foi muito grande, não chegou a 1 metro, 80 centímetros, mas as ondas internas então espalharam essa água se dirigiu, passou pela região equatorial e vejam, aqui água quente na costa do Chile. Então foi onda interna que trouxe essa água quente para cá, e a animação que vocês viram no slide anterior pode não ser um El Niño clássico de fato e ser simplesmente resultado da passagem dessa onda gerada pelo terremoto, que diga-se de passagem foi muito forte, de 7,5 na escala Richter. Essa onda então passou, e como ela se deslocou da Ásia em direção às Américas, dá a impressão de uma onda de Kelvin, de um El Niño convencional, mas não é apenas água quente, e vamos então aguardar agora, continuar monitorando para ver se a água vai continuar aquecendo ou se foi só uma onda, a água quente passou e foi embora.